Alô, amigos, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está pela internet nos acompanhando no canal no YouTube do Visão Comunica TV. E o Pó de Peruca de hoje vai bater papo, conversar. A gente não vai entrevistar, a gente não vai perguntar nada aqui. Aqui a gente bate papo. Olha aqui, vocês já vão acompanhar com a gente um bate-papo com dois vereadores de Carpina. O Edja, a gente chama o Edja de Bila. Por que o Edja de Bila? O pai dela, Bila, nosso amigo Bila, foi vereador por vários mandatos, presidente da Câmara Municipal de Carpina, por isso ela é filha, lógico, e o Edja de Bila. E Guilherme Diógenes, a quem chame também Guilherme de Lia. A mãe dele foi vereador por vários mandatos, sinal, minha amiga e um grande trabalho em Carpina social, sobretudo, que continua, e a gente chama Guilherme Diógenes. É Guilherme Diógenes, Guilherme de Bila, como é que eu chamo? Guilherme de Lia, pode ser. De Lia, né, É mamãe, uma né? honra pra mim. Não é não? É, Mamãe. sim. É uma Mamãe. honra chamar o Edja de Bila? Muito mesmo. Não é não? Não é não, É. Edja? Guilherme, a gente está chegando a esse bate-papo aqui no Visão e a gente estava conversando agora há pouco sobre junino e que coisa boa é esse momento, né? Você é evangélico, mas os festejos juninos é uma coisa tão tradicional no nosso estado, no Nordeste, não é assim? É cultura, Não é é? tradição. Então a gente tem que respeitar. Nós que somos parlamentares, somos vereadores de todo o povo da cidade. Então nós devemos respeitar a cultura, né, e a tradição. É muito importante. Agora, a cultura e a tradição sendo bem feita, né, Veruca? Perfeito. Porque não adianta a gente ter a cultura e a tradição e fazer de todo jeito. E a gente vê que tem que buscar um trabalho para trazer realmente a cultura para o povo de uma maneira correta e não de todo jeito. Eu pensei que você era evangélica, Edja, Não. Católica. 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 Lembra quando o papai foi vereador? Tão pouco tempo, né? É. A gente acompanhei papai na Câmara, na parte. Lá dentro foi onde eu mais acompanhei ele, Nos presidente da bastidores. Câmara. Nos bastidores. E nos bastidores da política, quando era vereador, eu acompanhava sempre papai. Sempre acompanhei. Já assumiu o cargo sabendo o que é ser vereador. Já tendo noção, né? Porque saber a gente sabe quando vai, né, Quando Guilherme? vai. Na prática a gente sabe quando vai. E quando chega esse momento junino, fica animada? Eu gosto dos festejos culturais com ordem e as pessoas vão dispostas a brincar. Então é muito gratificante ver o pessoal brincando. Guilherme, o que é gosto. que não pode faltar no São João? Que não pode faltar no São Sim. João, Veruca. No junino, na festa junina. Comida. É a comida de milho, né, Veruca? É. Um milhozinho assado, um milho cozido, uma pamonha, É. uma pamonha frita na chapa com Ah, eu nunca comi. Queijo. Como é isso aí? Com Pamonha frita? queijo. Ela frita na... Ah, nunca comi isso, não. Nunca comeu, não? Como é que Com o queijo nordestino coalho. nunca comeu uma pamonha frita na chapa? Eu Me sempre, ensina aí pra fazer esse quando danado. a gente ia pra o Rei das Coxinhas, Sim. eu aprendi lá. A gente sempre pedia, quando passava lá, pedia uma pamonha na chapa. Aí vinha com queijo coalho. Ela o- cozida. cozida. Alcara abre no meio, é? E Isso. bota ela na chapa como Bota se ela- fosse o grill. Isso, com manteiga. E Fica o uma Que delícia. isso, eu não E o sabia queijo. disso. E ela E o fica queijo. como? Assadinha? Fica assadinha. Fica É boa bom. demais, Pedro. É bom. Que isso. Aí, ou um queijo coalho, ou uma carne de charque, uma carne de sol, fica boa demais. Sabia disso, não, Tá velho. vendo que todo mundo aproveita a cultura até na culinária. Verdade, eu não sabia, É não. Muito bom. Bom, eu gosto de pamonha com queijo. A pamonha cozida, um queijinho de coalho, assado do jeito que for mesmo. Mas eu não tinha conhecimento desse negócio dela Nossa, frita, não. tem. Claro que existe, lógico, estão dizendo aí. Esse na Falando. chapa é bom demais, Pedro. Muito Porque- bom. Pode faltar o que mais, Wedja? Eu gosto das brincadeiras, das quadrilhas, eu gosto de ver as Tu pessoas. dançou a quadrilha quando era Já, criança? na escola a gente dançava todo o tempo, todo o período. A gente Guilherme, brincava. Eu tô perguntando aqui a Wedja esse negócio. Tu dançou quadrilha também? Ou nunca dançou quadrilha? Sempre foi evangélico? Não, quando eu não era evangélico, eu Criança. participei. Criança, né? Criança, eu participei. Até minha fase de adolescência, no período lá do Pio Décimo, quando a gente estudava lá em escola, Também que tinha essa cultura também, essa tradição nas Qual é a escolas. festa que você mais gosta? Peruca, hoje eu não... Diretamente de festa... Não digo você ir pra festa, dançar. Claro que não. É Natal, São Período, João, não, período Carnaval, período de final Semana de ano. Santa. Período de final de ano. Final de Peruca. ano. Gosto muito dessa virada do ano. Esse momento é muito importante. Eu gosto. Gosta de qual festa mais, a que você mais gosta, Bila? O Natal. Bila, não, é o Edja. O Natal, peruca. A parte de final do ano eu acho muito linda.
É como se fosse renovação. Eu acho que iluminado tudo fica mais feliz. Andou na rua esses últimos dias? Andei, né? Tá, Tá sentindo já a atmosfera de festa chegando e sim, tal, a não gente, tá? eu até passei, eu acho que hoje pela manhã, ali no centro, ainda estavam colocando algumas bandeiras, ainda ajustando, a gente vê que ainda está É. sendo ajustada essa parte ainda de enfeite da cidade, Eu mas tá fui, ficando bom. de manhã eu fui na rua fazer umas matérias com os meninos e ali naquela praça, ali, como é que eu chamo? Ali da Escola Dom Vital, Sim, ali. Tem aquelas árvores ali, o pessoal tava podando algumas árvores, ajeitando. aquilo é uma área muito bonita da nossa E ali vai cidade, ser um Peruca. polo cultural, né? Veja, uma área muito bonita da nossa cidade, que precisa de um cuidado melhor, né? Um cuidado melhor daquelas árvores ali, porque Você sabe. é um local que durante o dia a gente tem sombra, e à noite, se ficar bem iluminado, também fica muito bom. Então, muito bom a escolha de fazer um polo ali. Porque independente do horário que fizer festa ali, se for durante o dia a gente tem uma sombra, se for à noite, se botar uma iluminação boa, também fica muito bonito. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aqui, entre Itabaiana e Sapé, na Paraíba, aqui pertinho, vai para Timbaúba aqui, tem uma cidade chamada Pilar. Cidade pequena, tamanho de Lagoa do Carro. E tem muitas árvores. Dessa árvore mesmo que tem aí na rua. E tem uma empresa lá que ele poda a árvore. Se você vê o trabalho que esse pessoal faz. E ali ficaria muito bonito. E vou dizer uma outra novidade a vocês, que essa é furo mesmo. Nessa praça aí, onde a gente vai ter esse forró, ali vai ser cortado da metade vindo para a rua. Não é derrubar as árvores. Sim. Ali. Soldado. Não tem aquele parque de criança dentro da praça. Antes não tem um parque. Ele vai sair dali. E aquele parque que fica toda tarde ali na rua, que é de um colega nosso lá do nosso bairro, Sim. sabe Lá quem do é IPSEP. de Eduardo? Sim, sim, sim. Aquele vai ser instalado, se ele quiser, lógico, se não quiser, vai sair dali da frente da igreja e vir para aquela praça. Por quê? Porque ele pode ficar o dia todo, por conta da sombra. Irmão Isso. Divaldo. Muito, eu achei E também, maravilhosa essa e ideia. não atrapalha o Não- trânsito, né, E Peruca? Não, não vai atrapalhar trânsito. A praça, a prefeitura deve igualar ali, vai dar um grau ali, um Sim. jeito. E vai ter um parque que está na praça, um parque que é fixo. E esse parque que é do Arde, até eu achei isso arretado, porque não vai tirar o dinheirinho do cara lá que ganha o dinheiro. Sim. Queira que não, ele oferece Trabalho. uma diversão para a sociedade, para as As crianças. crianças, né? Sim. Não é? E Isso. vai trazer para um local bom, adequado ali. Que Isso é ótimo. muito bom. E um novo polo ali de cultura, de dança. de Importante, tudo ali. Peruca, é como disse, né? Vai trazer para aquele lugar que é tão bonito, né? Vai trazer serviços ali para que a população possa Verdade. ir com as crianças, já tem a sombra ali durante o dia, vai ter um parque e vai ter também, como você bem falou, né? Aquele que monta os brinquedos ali não vai perder, Não vai perder. né? E vai O ficar cara no não vai lugar deixar bom ele ganhar o também dinheirinho ali. dele, né? Trazer o lazer. As pessoas procuram isso, né, Peru? Já está em recesso a Câmara. Já está em recesso. Em recesso, que eu digo, o trabalho de Legislativo, né? não é? Mas vocês não param de trabalhar. Não. A Gente- gente, Pode falar. a gente tem que estar sempre dando aquele suporte, tem um suporte social e as pessoas sempre nos procuram, né, Peruca? Não deixam de procurar. O trabalho legislativo, né, de aprovar requerimentos ou projetos, vai ter um recesso, né? Mas o trabalho realmente, como o Ed já falou, esse trabalho social que a gente tem também, né, o vereador ele tem o seu trabalho legislativo e de fiscalização. Mas nós temos nosso trabalho social. Nós trabalhamos também perto do povo, que muitas vezes, Peruca, há uma necessidade da população de algo específico, às vezes, que não consegue. E o vereador está ali, às vezes, para dar aquele suporte, para dar aquela ajuda. E a gente sempre está trabalhando. E o pessoal sempre não tem recesso para isso. O pessoal sempre procura. Ô, Guilherme, vocês dois são vereadores. Tem, por todo canto, por todo o país, tem vereador que tem um tipo de trabalho. Sim. Não é assim? Tem aquele vereador que o social dele é uma ambulância, é levar para. Eu acho que esse eu não seria nunca se eu fosse um vereador um dia. Porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, não é brincadeira, não. Ali na Câmara a gente tinha Neco da Kombi com ônibus, tem Gaspar, tem Faraó, que é uma fera Isso. nesse trabalho, e verdade. todos os tipos de Paciência. trabalho. Mas eu digo a você, o que é que muda de uma gestão? A gente não vai falar aqui sobre gestão, de jeito nenhum, de comparar a gestão de ninguém. Estou falando, o que é que muda de um ano para outro depois? Eu sinto, porque eu vou na Câmara e acompanho o trabalho legislativo, que a gente aqui, gente, não vai querer comparar prefeito com prefeito. Aqui a gente não vê um caso aqui para a gente bater papo e discutir esse. Não, estou falando o seguinte, eu sinto que agora, e eu acho que nesses últimos 30 e poucos anos, a Câmara de Vereadores,
nunca foi tão atendida pelo município, pela gestão, do que agora. Eu não estou dizendo que doutor Joaquim Lapa não atendeu o vereador, não estou dizendo que Botafogo, que Mano, que Carlos Lapa, que Sérgio Alfredo, não, que Carlos Dilma, estou falando agora. A gente está sentindo que a prefeita está atendendo o pedido dos vereadores para a sociedade. Hoje, Porque vocês vão pedir para a sociedade, claro. doutor João tinha pedido, tinham podado umas árvores na principal, na Padre Rocha. Acho que você vê passando por lá. Sim, E aí tinham as árvores podadas, faltava tirar. Eu liguei, e eles imediatamente eles atenderam. Podem até agradecer a gestão. Eles atendem, eles estão com a disponibilidade de ajudar. Mas quando a gente fala de um social, eu tenho uma ambulância lá na Vargem. O marido da minha tia que dirige, né? Porque eles moram lá e tem que estar claro, fixo. conhece o pessoal, né, Wedson? E, além disso, Peruca, quando se chega de noite numa área mais restrita, ninguém vai descer para socorrer uma pessoa. Precisa de socorro, precisa de levar uma gestante, precisa de um tratamento vascular que se leva para Limoeiro, um acompanhamento que leva em Nazaré. E a gente tem que sempre estar à disposição de ajudar as pessoas. Porque as pessoas nos ajudam, a gente tem que ter aquele Claro. retorno. Então, o trabalho social, de alguma cirurgia, a orientação de como vai fazer isso, de ajudar as pessoas, sempre tem que ser dado e no transcorrer de toda a gestão tem essa parte. É como se a gente ajudasse também, ajudasse a gestão e tivesse a contrapartida da população. Guilherme, É esse trabalho, Peruca, como o Ed já falou, você né? tem esse trabalho também social? Temos, né? Porque eu já... É uma herança que veio da minha mãe, É, né? ela é uma Esse fera, trabalho né? na área da saúde, né? É. Então a gente sempre faz esse trabalho e a gente faz esse trabalho tanto em parceria juntamente com a gestão, mas também com a parte privada, né? Então esse trabalho é muito importante. E quando a gente fala da gestão, há essa facilidade da gente chegar mais perto daqueles que estão executando. Como o Ed já falou, né? Ele deu um exemplo. Uma poda de uma árvore que está ali, a gente consegue chegar junto daquele que está fazendo o serviço e ele consegue ir lá, porque a gente está na rua, Peruca, e consegue falar mais com o povo e o povo dizer a sua necessidade. Quando vê um vereador, não, faça Vereador, isso, peça isso. Então, Nos ajuda. nesse sentido, a gente consegue chegar perto de quem está executando aquele serviço para poder dizer, ó, tá tendo problema em tal rua, em tal bairro, tá com uma necessidade de algumas lâmpadas em tal lugar. Então fica mais fácil da gente conversar e poder ser executado aquele serviço. Edson, o que você já pediu à gestão? Eu digo pediu não para você. O que você pediu em prol da população? Por exemplo, deixa eu ser testemunha aqui seu, porque isso eu estou mais perto e estou usando, viu, esse local. Aqui a gente saindo lá do IPCEP, indo pelas escolas salesianas. É salesiana como é aquilo ali, Edson? Madre Virgínia. Madre Virgínia. Aí você vai e tem agora um contorno que você vem sair aqui perto da BR-408. Só que tem uma rampa que ainda não está calçada e foi o deputado que abriu por ali, parece que é uma passagem. E eu sou testemunha que o Edson já pediu para calçar aquilo ali. A visão, inclusive eu estava dizendo a Peruquinha que eu converso muito com o papai, a visão da gente é o acesso, que todos usam. A gente está usando muito aquilo ali. E depois que eu pedi, todo mundo me pergunta, Ed, já vai ser calçado Quando? quando? Quando vai vir? E eu tive a oportunidade de falar com a prefeita e com o deputado, antes mesmo de colocar, ele fez, pode colocar, a gente vai fazer esse acesso. Que coisa boa, né? E a gente fica na expectativa, porque é muito usado mesmo nesse período de Eu uso direto chuva. aquilo ali. A gente também, todo mundo, se você vê. E agora que tem comércio, né? De Castelo, De né? Castelo, tem um boteco lá de Castelo. E é um movimento. Aí o movimento fica grande. Olha, a você necessidade, não né? é de Abazinho, mas você pode ir almoçar lá. Vá lá, Sim. você vê que coisa linda tá lá. Não, já me informaram lá que a comida é muito boa. Muito boa. Peruca. E todo mundo vai frequentando, porque é um lugar diferente, aí o pessoal vai. Além de desafogar um pouco o trânsito também, para quem vai para o IPCEP ali, você Sim, pode com desafogar. certeza. Desafogar. Tem outro caminho, né? Porque É. ali só tinha uma entrada e a saída ali que ficava Perfeito. aquela principal. E quando a gente fez a publicação, acho que é uma das mais visualizadas. E se andar um pouquinho, eu andando, aí o pessoal vai falando. E vai calçar quando? A gente utiliza muito. Mas eu espero que venha em breve para o pessoal, para a gente desafogar mesmo, porque ali Já pediu acessível. calçamento, Guilherme? Peruca, alguma rua? tem um pedido que eu fiz e tô aguardando, e foi promessa também da prefeita conversando comigo e do deputado, que disse que ia conseguir junto à governadora. E já está praticamente tudo certo. Que é a Capitão Oswaldo Freire. Sei.
que é ali bairro do Cajá, né? Que a gente Asfaltar? chama asfaltar, da rodoviária, descendo, depois da Pintulapa começa o calçamento. E se você pegar descendo ali sentido pé de Horrível. jaca, tá Tá. horrível a Passei estrada. lá hoje. Pronto. Então, eu conversando com o deputado e com a prefeita, o deputado disse, não, Guilherme, nós conseguimos, junto ao governo do estado, o asfalto para aquela avenida, para a avenida ali em Santana, aquela que fica ali em frente Aí, à Irca, né? Para asfaltar. E se eu não estou enganado, também é da Mauricéia, aquela descida ali em vai Três até a Marias. Mauricéia. Pronto. Então ele disse que vai ser contemplada essas ruas e a Capitão Oswaldo Freire está nela. Então eu fiz esse requerimento, esse pedido na Câmara e estamos aguardando. Tava para ser agora antes do São João, ainda não aconteceu, mas ele disse, não, após o São João eu tenho certeza que a gente vai conseguir junto ao governo do estado. Deixa eu lhe dizer da Mauricéia. Vai asfaltar até a Mauricéia. E da Mauricéia, aí é a Mauricéia e o deputado conseguiu com a governadora uma parceria. Vai dividir lá o valor da obra de 8 milhões. Ou são 6 milhões, parece. Metade do governo do estado e metade da Mauricéia. Ele vai fazer uma estrada da fábrica da Mauricéia aqui nas Três Marias ali. Sim. Até sair depois de Tracunhaém. Ali, a gente vai ter um outro acesso para Nazaré Muito da bom, Mata. porque aí Vai ser você... muito, isso é uma Vai ser. iniciativa de Marconi da Mauricéia. Muito bom. É Aí bom. Gustavo, quando foi lá, o deputado fechar com a prefeita a parceria do São João, eles falaram isso com o deputado. E o deputado conseguiu, com a governadora, dividir a obra e vai ficar muito bom. Vai ser outra estrada ali. Ô, Peruca, e é até bom para todo mundo. Todo mundo. Vou falar pro trânsito, porque assim, as carretas, os Vai sair por caminhões. ali. Então Todo vai mundo. afogar muito o trânsito Cruz, ali, isso. então vai ser ótimo para a população em si, como um todo. Teve vários pedidos. Eu tive pedidos na saúde que eu pedi da importância da fisioterapia nos postos. E voltou a fisioterapia até para o IPCEP. Mas da parte da educação, eu estava falando da escola técnica, de um reparo que tinha que fazer. E aí o deputado fez assim: vamos falar, coloque a creche, vai vir a creche. E aí eu fiz o pedido. Já tem local? Tem encostado a escola técnica, a creche para a parte do IPCEP, né? Ah, vai ser Mais ali. próximo. É porque tem que ter que é do governo do estado. Já é Aí do eu fiquei governo, muito feliz, não porque precisa apropriar nada. a gente tem, aí vai dar acesso IPCEP e São José, porque a Que gente tem coisa boa, vai ser ali vai pertinho da ser escola técnica, no posto centro da da cidade. cidade. Muito E o bom. bom é que a prefeitura não precisa desapropriar terreno. Isso, né? Não vai ter custo, não vai né? ter custo. E ali bom. tem previsto pelo governo do estado as casas, né, populares ali. Imagine como vai ficar, que maravilha vai ser para as nossas crianças, não é? Perfeitamente. Vai ser ótimo. Aí, em vários pedidos estão sendo atendidos, a gente está no 6º mês, e a gente sabe que o caminhar está... Espera que Carpina evolua e cresça de uma forma... Vem cá, deixa eu perguntar a vocês dois. Melhorou ou não? Com 15 vereadores, 17 era melhor. Na minha opinião, eu tenho opinião formada e há muito tempo, não é de hoje. Muito tempo. Para mim, deveria ter 20. Tem gente que não entende isso, não. Para quê? Rapaz, você não entende que quanto mais vereador, mais órgão melhora. fiscalizador. Não é assim? É porque, Isso. Peruca, as pessoas não entendem que quanto mais... Ali é um local de debate. Perfeito, né? rapaz. É muito importante esse debate. Então, cada um traz uma visão diferente. É. Para que vá debater e a gente possa chegar no objetivo comum. Então, quanto mais vereadores tiver, Perfeito. deputados ou o que for, a gente vai conseguir ter visões diferentes e para a gente possa depois lá na frente tentar colocar tudo em um só objetivo para que a gente melhore para a cidade. Agora, quem ganha para isso é a cidade, porque cada um tem uma visão diferente de um problema, de uma necessidade, e às vezes eu estou em um certo lugar e não estou enxergando como o Ed já está. Perfeito. E o Ed não está enxergando como eu estou. Mas aí ela vai levar esse debate para dentro da Câmara, a gente vai discutir, conversar e trazer um objetivo final. E tendo outros vereadores, uma quantidade maior, a gente vai ter mais visões, mais coisas para conversar e para discutir entre os vereadores e a gente conseguir melhorar a vida da população. Vocês conseguiram já ler? Eu estava vendo ontem o final daquele curso. E vocês estavam lá, o Ed e Guilherme. E eu fiquei pensando, eu vou até pedir lá na Câmara, para eu mesmo, para eu ler. E vou mandar imprimir, se o que for. Aquele regimento, a lei orgânica do município e o regimento interno. Sim. Porque é muito interessante que a população, não só os vereadores,
conheçam mais a população. E aí a importância de ontem para passar isso para os servidores. Tem certos itens, artigos ali que a gente tem que fazer algumas mudanças, algumas emendas. E eu Aí você é até profunda vou conhecedora dizer, disso. Então, só um minuto, deixa eu lhe atrapalhar. Teve um momento em uns debates lá na Câmara, eu lembro disso, estou vendo aqui direitinho, que discutindo um negócio para lá, para cá, e ela fez uma intervenção. Olha, não pode por isso, por isso. Ela foi técnica, se apegou ao regimento. Lembra disso? E foi, isso é conhecer o regimento. E precisa disso, né? A gente precisa. Quando a gente entra, a gente vai se adaptando, né, Guilherme? É verdade. Mas a gente tem que ter um conhecimento do regimento, a gente precisa disso para a população. Quando as pessoas veem o vereador, e eu falei com o presidente da casa e falei com a prefeita, a gente tem a parte organizacional da cidade, a parte administrativa, que depende, sim, dos vereadores, porque a população tem que ser mais informada. A discussão é os nomes de rua. Ali no Madre Rosa eu tenho um monte para colocar, e o quão necessário e quanto necessário é. Quando eu procuro os Correios, que eu passo para o pessoal, para a Renata, para a gerente dos Correios, ela diz: eu preciso de vocês, eu preciso de você. Porque a gente, com o nome da rua, com o CEP, Facilita. eu tenho guarnição de Correios Verdade. para entregar, para fazer a entrega. Eu só preciso que esteja. E aí eu disse assim: vamos fazer, minha gente, um multirão. E aí eles estão fazendo um estudo para que a gente possa deixar. Eu acho que Carneiro Leão tem um déficit muito grande De nome de ruas. de nome de ruas. Mas é em todo, né? Isso a gente vai ter bairro Santo Antônio, isso a gente vai ter IPCEP, a gente vai ter Madre Rosa, e a gente precisa que isso esteja mais ou menos encaixado para facilitar para a população de entrega de carro. E é muito importante, eles agradecem muito. Na outra gestão, eu tentei fazer, eu fiz uma demanda de umas 90 ruas de colocarem as placas. Porque a gente já tem o CEP, tem muito que não está, para facilitar a entrega. Vai E ser aí a a gente. identificação, né? Porque A às vezes o identificação. carteiro vai chegar e às vezes não tem a E eles identificação precisam. correta para que eles possam. Isso que o Ed já falou é muito importante, né? A gente trazer o nome das ruas, porque até para o trabalho dos Correios, como ela falou, precisa. E até para ela cobrar um efetivo maior, porque a gente tem um déficit muito grande aqui em Carpina, para que a gente possa cobrir toda a cidade. Até para isso, para ela cobrar referente a isso, a gerente dos Correios, ela precisa mostrar que a cidade cresceu e que está toda organizada e precisa de um número maior de carteiros para que possa entregar todas as cartas. Cartas não, né? Que hoje nós não temos mais cartas, né? Mas tudo aquilo que precisa ser entregue através dos Correios. E a gente precisa disso. E a população pede. Ela diz que tem efetivo suficiente para fazer várias entregas. Eu acho que se expandir tem que ter mais. Mas a gente vê a importância, porque eu preciso de CEP para colocar no meu sistema de agente de saúde, porque eu sou agente de saúde verdade, também. Então, o Ministério da Saúde vai exigir isso num tempo, vai exigir de nós, que estejam organizados, porque se eu não tenho o CEP da rua para colocar no sistema, ele fica em pendência, aquela rua. Então, ela vai ter que estar organizada. Para a saúde receber recurso, eu tenho que ter isso. E no período da pandemia, esses endereços, foi ótimo, porque quem estava com Covid, a gente via no mapa, a gente tinha um acesso, e a gente podia botar o nome do telefone da pessoa e a gente vê o acesso e a localização onde estava. Então, qualquer doença que eu diga que a gente tenha que intervir, tendo essa localização, para o Ministério da Saúde é ótimo, para as pessoas é bom, porque a gente pode fazer uma intervenção. Entendeu, Peruca? E aí é muito importante. É coisas que a gente não vê, a gente só vê quando sabe a prioridade, o que precisa realmente. A gente está batendo papo aqui com dois vereadores de Carpina, o Edja e Guilherme. E a pergunta agora, o bate-papo, pergunta não, para a gente bater papo, reeleição vai se acabar. Eleição para cargo executivo, presidente, governador e prefeito. Como é que vocês falam sobre isso? Vocês acharam bom, ruim e tal? Peruca, de início, eu não acreditava. Porque tu sabe que isso é muito tempo em se discutido. Vai terminar. Só que eu nunca acreditei que poderia chegar. E hoje a gente tá vendo que pode ser uma realidade. E o mais que eu nunca acreditaria é baixar o senador de 8 para 5 Para anos. 5 anos. Não é? Porque Isso. eles são. O que a gente dizia, Edson? E eles vão votar contra eles e votaram até para baixar o período, O período deles. de mandato, de 8 para 5 anos. Então a gente vê, né, que realmente tá andando. Todo mundo agora são 5 anos.
Eu acho que nivelou. Na verdade, os prefeitos antes não podiam ser 2 eleições de 4 anos, então seriam os 8 anos, né? É, Porque quem está na gestão tem aquela vantagem de poder trabalhar mais para o povo. É. Sempre é assim. Então, você trabalhando bem, você retorna. Então, eu tinha os 8 anos, praticamente os 8 anos verdade. garantido. É muito difícil uma pessoa trabalhar bem e não conseguir a reeleição. Então, teria os 8 anos. Aí, quando diminuíram para 5, que deixou essa fase, para mim ficou nivelado, Nivelado. não é? Mas pelo que eu tô vendo, na próxima intervenção referente a isso, o mandato vai ser de 6 anos, né? Não, de 6 para igualar em Então, 34, todo mundo 5 anos. isso, mas vamos dizer, o próximo Vocês vão ter um mandato de 6 anos. automaticamente seria de Quem 6 se anos. reelege Quem agora se reelege para 6 anos. Para 2034, aí nivela. Isso, aí nivela Presidente, todo governador, mundo. vereador, deputado, todo mundo. Vai ser um dia só a eleição e 5 anos de mandato. Vai ser Não é? interessante É. essa eleição quando nivelar com todo mundo, viu? Agora, complica para o povo? Não. Num domingo só, num dia só, votar? Eu acho que não. Eu acho que não, hoje não, Peruca. Hoje a gente tem que Só ver tá mais que esclarecido, tá mais né? esclarecido. É. Né? Então acho que vai facilitar para o povo, vai ser mais fácil, vai ser mais... E também vai diminuir os custos, né? Referente Verdade. à eleição. O que vai ter a necessidade, o que eu acho, é que vai ter que ter mais escolas, porque a fila aumenta. Quando a gente pega na eleição do presidente, como tem mais E vai pra demorar votar, eles demoram mais. Então a gente tem que fazer isso. Eles vão ter que fazer Vai todo ter que ter um aumento aí realmente Eu acho de que não vai urnas. ser até 5 da tarde, deve ser até 7. Pelo menos 2 horas a mais. Ou, Peruca, como ela falou, aumentar aumentar as o número de escolas. urnas Também. nas Sim, escolas. sim. O número de urnas. Tá bem. Aí Facilita. facilita bastante. Mas vai ser bom e assim, sem reeleição para o cargo executivo, né? Eu não vi para Senado. O Senado fica normal, só vai diminuir, Não, Senado normal. Agora vai, ao invés dos 8 anos de mandato, vai para 5 anos. 5 anos. Todo Mas ele mundo. pode ser reeleito. E agora ele se reelege normal. Não é nessa eleição agora. Isso. Que são 2 vagas. Na próxima, a gente vai votar todo mundo. Depois dessa próxima. Depois desse ano. Aí tem uma de prefeito, aí sim. Quando vir, é 5 anos todo mundo. Vai ser todo Vereador, deputado, senador, prefeito, governador, presidente da República. Vai ser 5 anos todo mundo. Vocês estão com medo dessa. Quer dizer, não é medo. Como é que vocês estão vendo essas notícias? Está tão longe da gente, mas ao mesmo tempo está tão perto, pode refletir aí no comércio, no abastecimento, tudo, essa questão de conflitos internacionais, de guerra. Que negócio é esse, né? Se matando o pessoal. Com tristeza, né, Peruca? Com tristeza. Com tristeza, a gente vê as crianças sofrendo. Eu não gosto nem de ver. Imagine se passar por uma situação daquela. verdade. Tá perto de uma situação. Então, a gente vê com tristeza. É muito difícil, Peruca. A gente já viu uma guerra que ainda está aí, né? A Ucrânia. É E a verdade. gente 3 já- anos. E a gente já viu que trouxe consequências. Né? Muitas consequências. É. Imagine uma guerra como essa com 2 potências. O mundo todo se O mundo envolve. todo. Então, isso faz preocupação referente a vir uma terceira guerra mundial. Porque é o seguinte, rapaz, quem vai sofrer é a mais pobre, porque comida, tudo isso vai ter reserva, vai ter Vai ter tudo. escasso, Vai vai ter ficar escasso. Escasso, vai ter tudo, que é isso. E Vai ser muito difícil. Eu espero em Deus que isso se resolva, né? E venha uma trégua aí e eles possam se entender. Mas está muito complicado. Ano que vem a gente tem eleição para deputado, governador, presidente, senador. Vocês estão animados? político sempre está animado para a Tem eleição. que estar. Político está animado para a eleição. É como o jogo torcer por algum time. A gente sempre está torcendo, então tem que estar envolvido, tem que estar engajado, tem que estar animado. Mas é bom, é importante, Peruca. Vai ser interessante essa próxima eleição. Vocês acham que a governadora repete o mandato? Ou vai ter mais 2 candidatos, ou 3, ou só ela e João? Ou João não será candidato, que eu acredito que não. Até agora ninguém me convence que ele é candidato a governador. Eu acredito que ela é candidata a governador. Sabe o que é que eu acredito? Eu acredito que João, que no Congresso Nacional passa a diminuição da idade, porque hoje ele é impedido de ser. E ele deve ser candidato ou na chapa ou candidato na cabeça do presidente Lula. Eu só acredito nisso. E que Pernambuco vai todo unido com ele, que seria bom. Aí acaba com essa divisão. Entendeu? Aí todo mundo vai com o João, porque se João for um voo nacional. Olha, eu estou dizendo a vocês. Vai pular as fases. É porque, assim, um deputado de Minas Gerais colocou uma PEC
E todo mundo está aceitando para diminuir a idade para ser presidente da República. Ele não tem idade ainda. Não é? Para Se diminuir. Senado, para governador. Perfeito. Então, É justo. diminuindo, ele pode ser o candidato. O Lula já externou isso várias vezes. Eu acho, e o Brasil acha, Ele hoje é presidente nacional, né? nacional do PSB, vai ser uma figura nacional. Lula já externou isso no último encontro que teve no Congresso do PSB. Diz que esse menino tem futuro, esse menino pode ser presidente da República. O PT não tem nome do tamanho dele. Aliás, no Brasil não tem um nome com a dimensão que tem João. Mas aí é onde E ele pode ser o candidato de Lula. Mas é onde está. Ou vice na chapa de Lula para assumir o governo lá na frente. Lula. Eu só acredito O nisso. PT aceitaria o PSB? Aceita. Sabe por que aceita? Porque quem manda é Lula. Na eleição de São Paulo, ninguém queria Boulos do PT. Do pessoal, Boulos. Boulos não é do PT. Não. E Lula disse, não, é Boulos e foi ele o candidato e o PT teve que engolir. Qual o nome do PT para disputar um governo que não seja Lula? Nenhum. Com dimensão do Não, tamanho, não hoje- tem. Então é isso. Eu já ouvi isso em rodas e em debates com pessoas experientes que acreditam, como eu também não acredito. Olha, eu vi que João disse, eu quero trilhar o caminho do meu pai sendo presidente nacional do PSB. Isso é uma figura nacional. No momento que ele aí cria essa federação PSB nacional, a força do PSB vai ser muito grande. Não, muito grande. Isso aí não Se tem ele dúvida. não for o candidato, eles terão um papel muito forte para repetir a chapa com Alckmin, que é PSB. Sim. Mas eu só acredito que Raquel apoia João, Pernambuco vai apoiar João, e João será o candidato ou a vice na chapa de Lula, ou o candidato na cabeça apoiado por Lula, e o PT, por consequência, vai ter que apoiar. Eu acredito, não estou dizendo que vai ser não, eu acredito E aí nisso. o que Peruca traz para a gente é que é muito cedo para a gente ver ainda os encaixes políticos, as estratégias que vão se usar. Porque a gente sabe que tem todo um jogo que, quando for mais perto, é que a gente vai saber quem é realmente candidato a deputado federal, É. quem vai ser candidato A a senador. senador e quem vai ser candidato a governador. Então, agora é precipitado falar, porque a gente não tem. Quais são os partidos que vão estar A alinhados? gente só com- tem a visão periférica, né? Mas a gente não vai ter a visão geral de jeito nenhum. Não, se ele não for candidato em nível nacional, se for a governador, a montagem da chapa aqui vai ser uma briga ferrenha. Viu? Da chapa majoritária, os dois senadores, vice, Quem será o vice dele? aí Quem será os candidatos a senador? a Senado. Raquel continuará com Com Priscila, né? Priscila? Quem será os Pode candidatos? negociar o cargo de Priscila com outros partidos para puxar. Quem será, oferecer a quem vice. será os candidatos a Senado? De Raquel. De Raquel, de João? Como vai ser toda essa Os nomes que se estrutura? apresentam aí, Eduardo da Fonte, Guilherme Coelho, João, Marília Reis disse aqui que é candidata, não disse aqui, ela disse, eu sou candidata todo dia, disse aqui sentado aí, ó. Miguel Coelho. Miguel, o próprio Humberto, Sim. não é? Marília, Humberto, os nomes que aparecem. Silvio Costa, Silvio Costa, um nome fortíssimo com o apoio de Lula, Sim. não é? E se João for candidato a presidente com Lula, se baixar tudo isso, aí muda esse quadro, viu? Porque aí quem vai ficar mais forte ainda é a prefeita, é a governadora. Só que esse ponto, eu vi uma análise muito bom hoje pela manhã na CBN. E o que é que o analista político falava, o cientista? Com essa chegada de Raquel, tem site que traz 50, 60 pontos percentuais, João, 30, 20, Raquel. Gente, se João tiver 50 pontos percentuais de aprovação e Raquel tiver 20, a eleição está indefinida. Porque a gente está no início, ela chega a 35, 40, 50. Isso. E para segundo turno? Está indefinido, não é? Quem disser que João já ganhou, não, de jeito nenhum. Está indefinida, a campanha vai ser muito disputada. Sim. E que vamos lá, o segundo lugar está no mandato, Está no mandato. entendeu? Então ele tem um leque maior para fazer um trabalho maior É ou para não o é? Estado. Sim, com certeza. O governo antes de Raquel foi quem? Paulo Câmara. Paulo Sim. Câmara. E aí aquela dúvida, Paulo Câmara não volta, ele não vai se reeleger. Isso era o que dizia. Ele não vai ser reeleito, não vai ser reeleito. Ele foi reeleito. E no primeiro turno. Pois é. E Ele no só primeiro- ganhou por causa da morte de Da morte do Eduardo pai. na época, Ou do pai, não. de Eduardo Campos. É. E depois ele foi para a reeleição e ganhou. Ganhou. E ganhou no primeiro turno. Pois é. Porque sai de vantagem quem está já na gestão. Então tem essa certa vantagem também. Então a gente vai ter muita perspectiva para E o essa detalhe, eleição. viu? A gente vê assim,
Mas a governadora está entregando muito. Tem gente que diz que a governadora não está fazendo nada. Não, está fazendo muito. Tá fazendo. Ela Muito, tem- e quando Concordo começar a contigo. colher esses frutos aí, Eu vai ter concordo. eleição Com certeza. pesada. Ela É, tá não é? trabalhando, Em tá tão pouco entregando. tempo, ela pegou um governo. A gente diz assim, pegou de 16 anos do PSB. Mas o PSB também não acabou com o Estado também assim, não. Não é assim que se diz também. Teve falhas, teve, como todos têm. Agora, ela tem só um mandato e nem completou ainda para fazer o lado dela. Da forma que Da ela, forma que ela que quer. ela quer fazer. Da forma que ela quer. Não é? Ela trabalhou muito os 2 primeiros anos administrativamente e agora está indo para a política. Mas está Isso. fazendo muito. Está trabalhando muito. Vai ter eleição, viu? Vai Vai ter ter. eleição. Vai ter. A disputa vai ser grande. E para deputado? Chegam muitos novos, sem falar em nomes. Chegam muitos novos, tem muita renovação, Vai ter muitos candidatos, né? não é? A gente não sabe se é a montagem do partido. Quando tem as montagens, a gente tem como A noção de a entender noção quem de volta, quem não volta. Aí a gente, na Vai montagem depender do da... partido. Isso. Já Aí perdeu essa eleição, Guilherme? Não. Não, não você. A pergunta está certa. Mas eu digo assim, deixa eu completar. Já perdeu a eleição apoiando alguém? Por exemplo, esse é meu deputado. Eu não falo nem de prefeito. Prefeito também, deputado, já perdeu? Não. Perdeu, Edja? Agora, né? Agora a gente, de prefeito, a gente está. De prefeito, A gente perdemos, tem, né? É. Agora a para gente Não, mas eu prefeito, digo né? deputado, apoiei deputado tal, e não foi aquilo que eu esperava aqui na cidade e tal. Não, que Não. perdemos, particularmente não. Não. Quem é o deputado que vocês lembram que foi o mais bem votado aqui em Carpina? João Campos Eu foi digo mais da um. geração de vocês, né? A minha já foi mais para João trás. Campos, João Campos. O João acho, teve muitos votos e não teve em Muito. Carpina. eu acho que Gleide Ângelo Gleide Gleide Ângelo, Ângelo. né? teve muito voto em Carpina. O próprio, o pessoal dos... Eita, meu Deus, fugiu da mente agora. Os que são evangélicos, Anderson, Não. Cleiton Collins, Não, o que são casados, Técio, Pastor. Pronto, os testes tiveram Clarice, a Clarissa e Júnior e Testes. Júnior Técio. Foram muito bem votados na cidade. Agora, tiveram muitos candidatos que nem aqui. João Campos não teve aqui. Não. Agora, e esse fenômeno de Gleide Ângelo é brincadeira não, meu amigo. E ela 400 mil votos na primeira eleição. eu fui numa reunião que aí se falava em off, que era mulheres, né? E quando a gente fala em mulheres, é mais restrito. A gente não tem tanta candidatas e nem tem tanto público. E ela dizia que as pessoas não votavam nela por ela ser mulher, porque mulher não vota tanto em mulher. É, Eles votavam pela força que ela passava da profissão que ela tinha. delegada de delegada. polícia, né? Por ser delegada, por estar passando essa força para as mulheres, e aí vinha a admiração e a quantidade de votos. Tem lógica o que ela fala, e ela diz que tenta passar isso sempre para as pessoas que estão com essa força e está com essa assistência às mulheres, e o que Grady Angel faz, e por as mulheres precisarem tanto e ser uma fala tão pertinente hoje à violência das mulheres, atrai também esse público-alvo para ela. Olha, Gleide Ângelo, ela pegou emendas. Os deputados, tem prefeitos que ela apoia, né? Que ele Sim. apoia, e vai lá com emenda e bota na cidade. A Gleide Ângelo, ela usou que tática? Ela pega a emenda dela, ela não tem apoio de prefeito nenhum, sabia? De prefeito nenhum. Foi lá nas cidades, por exemplo. Ela veio aqui em Carpina, eu tinha esses vídeos que eu gravei lá. O prefeito Botafogo foi para o evento das mulheres ali e ela deu um carro de presente aqui ao pessoal do Instituto do Câncer, aqui, Marildo, aquele pessoal. Isso. E ela age assim em várias cidades. Ela tem um trabalho que ela vai na cidade, independente se o prefeito apoia ou não, inclusive ela chama o prefeito para o evento, vai se quiser. E ela está lá, sempre ajudando o pessoal. Aqui na Mata Norte ela tem esse serviço aqui. A gente Pesado. sabe, Peruca, esse discurso de segurança, esse discurso após essa eleição que houve de Bolsonaro, após esse levante da direita, esse discurso mais de defesa, né, da defesa da pátria, da defesa das pessoas, esse discurso cresceu muito para alguns parlamentares, né? A gente vê muitos vereadores, verdade. muitos deputados que vem crescendo muito nesse discurso. E Gleide Ângelo, querendo ou não, ela tem também esse discurso, porque De proteção. de proteção do lado como delegada, a proteção referente às É mulheres. verdade. Então esse discurso cresceu para muita gente, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. A gente vê aí muita gente aí levantando aí bandeira referente até à direita, né, com esse discurso mais forte, mais aguerrido. E isso tem
impactado muito a sociedade e a gente está vendo que o povo gosta. Porque tem muita gente sendo eleito. É verdade. Olha, a eleição passada para presidente, a gente teve uma parte que foi de Bolsonaro, uma parte de Lula, e quem decidiu a eleição mesmo foi aquela parte de 20%, 20 pontos percentuais a proporção, de que não era nenhum nem outro, que era aquele PSB que não queria votar mais em PSDB, que não queria votar em PSDB, profissionais liberais, empresários que ficaram naquele meio. Foi que decidiu a eleição agora. Agora a gente sente que pode chegar um centro-direita que não seja nem Bolsonaro nem Lula e pode ganhar a eleição. Uma pessoa mais moderada. Vai depender Porque tem muito radicalismo dos dois dos lados. dois lados. Vai não é? depender muito de quem vai se apresentar. É Quem são verdade. esses candidatos a presidente da República que estão se apresentando? Aí a gente vai ver como é que vai ser. Aquilo que a gente conversou referente a deputado, quem vai se reeleger. Vai depender muito de como vai ser organizado os partidos. É verdade. Para a gente ter uma noção. E também para presidente da República, quem são os candidatos que vão se apresentar aí, né? Para disputar essa eleição. E Quem que serão? atinge o público, né, Peruca? Porque a gente tem candidatos a deputados que a gente tem, pelo menos eu tenho essa visão, e pessoas mais experientes sempre passam, que eles têm várias cidades, eu digo que têm acesso, que trabalham em várias cidades. Então, Que esse atuam lá, pessoal. né? E atuam. Então, eles saem com um pontapé inicial, porque a gente sabe que com essa junção traz mais votos, e aí vai ser a cabeça do partido. É por isso que a gente diz que tem que ver os partidos e tem que ver aparecer uma pessoa que seja, vamos, não tão no centro, não seja Que não tão tem um radicalismo de um É. lado nem do outro. nem de um lado nem do Verdade. outro, que chame a atenção do povo e que torne uma nova gestão para a gente. A gente está chegando ao finalzinho do programa, quase uma hora já de bate-papo. Já o escutei aqui, viu? Aí o que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O Edson me explicou ali, eu queria que vocês falassem para o público. A gente ouviu agora a notícia na rede social que o Supremo Tribunal tira a força das câmaras para votar as contas dos prefeitos. Como é que vai ser movimento isso? Como é esse movimento que vocês entendem isso? Pelo que eu A falar- MUP deve ter, a MUP não, a UVP deve ter se pronunciado sobre isso, Vou né? falar a verdade. Eu não cheguei a analisar essa decisão. Eu queria entender melhor essa decisão em que está se tratando referente a isso. Realmente a Câmara ela não vai ter a decisão de reprovar ou aprovar contas. Vai ser realmente através só do Tribunal de Contas ou é algum assunto específico, alguma coisa específica que a gente não vai poder Algum quesito, algum né? quesito. É isso que, de verdade, eu ainda não parei para ler nem para analisar essa decisão, para que a gente possa entender. Porque às vezes a gente está discutindo, vai discutir uma coisa que é de outra maneira. É de outra Eu, maneira. particularmente, eu não li, Escuta, eu não sei. Eu escutei alguns zum, alguém dizendo assim, não, mudou, mas não é tudo, é em parte. Não, Guilherme. Então, eu quero, particularmente, eu quero ler, entender melhor essa decisão para que a gente possa discutir melhor. ouviu falar sobre isso também, Edson? Sim, eu falo, eu não me inteirei totalmente. Eu posso ter entendido errado, mas essa parte de tirar, a UVP fez uma nota de tirar todos os poderes da Câmara de Vereadores, A UVP, gente, é a União dos Vereadores de Pernambuco. é inexistente. O que se tem uma restrição é que se essas contas vierem totalmente reprovadas, pelo menos no meu entender foi esse, que não poderia ser aprovada, sair aprovada da casa, se viessem reprovadas, entendendo. aprovada na totalidade. Porque às vezes a conta ela vem, Peruca, é aprovada com ressalva. Com ressalva. Então essa ressalva está errado, mas então pode ser rejeitada nesse contexto. E ela rejeitada, aí é onde tem a parte que eu não entendi. Se ela está rejeitada, é porque em si ela está rejeitada como um todo, tá tudo errado. Aí vai aprovar por quê? Baseado em quê? É esse ponto Se os técnicos reprovaram ela na na sua totalidade, totalidade. aí a Câmara vem e vai dizer assim, ela está limpa. Os técnicos reprovaram na totalidade. Aí isso eu não estou dizendo, eu não sei como vai Como ser. vai E um Sim. detalhe, aí vem a força para o governo do Estado, para quem está no governo. Ele vai ter o comando do. Porque o Tribunal de Contas é apontado pelo governo do Estado, na grande Sim. maioria. Então os prefeitos vão ter que dar a benção aos governos. Que funciona desse jeito. A gente sabe que o Tribunal de Contas é independente, mas nem tanto. Como também as câmaras, nem tanto. Tem aquelas. São- não é que a pessoa mande na Câmara. São tem amizade, independentes, perfeito, mas tem harmônicos, Perfeito. né? Gente, manda aqui para essas câmeras aqui um salve, um abraço, um feliz no São João, Natal, Carnaval, Páscoa.
Que aproveitem as festas, se divirtam, brinquem com paz, alegria, que é isso que a gente aproveita São João. Aproveitem tudo que for de melhor, as bandas, vão São João de Carpina, que a gente está aqui animado para curtir a festa também. Guilherme, Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um, que vocês possam ter responsabilidade com o que vão fazer e que Deus ajude cada um de vocês e que abençoe as suas famílias. ô Guilherme, para chegar a pastor é muita coisa, é? Não, muita coisa, desculpa a pergunta. Eu sei que é. Para chegar a pastor, Sim, Peruca. como é? Como é o degrau? Como é o caminho? Ô, Peruca, tem um... Você, para chegar a coronel, você vai ser oficial, subtenente e tal, né? Chega a ser oficial primeiro, segundo Isso. tenente, primeiro tenente, Ali, capitão e tal, mas já aspirante, né? é. Peruca, tem algumas peculiaridades em algumas denominações, Você sabe por que eu né? perguntei isso? Sim. Porque eu tenho em você, se você for um pastor, não é aquele sujeito radical, não. Vai Veja ser só. aquele cara que vai agregar tanta gente até que Acolher, não é né? evangélico. Tem, Não é, Wedson? tem peculiaridades em todas as denominações, né? Assembleia Batista, exemplo, Assembleia de Deus não é obrigatório você ter o curso de teologia. Ah, é? Isso. Sei Por que quê? todos tinham que ser teólogos. Não tem. Por quê? Porque é aquilo que você falou, para você chegar a coronel na polícia, Peruca, você primeiro não começa como aspirante É. e você vai aprendendo Ah, entendi. com o Claro, passar do claro. tempo e com os Já cargos que chega com você... experiência vasta. É. Pronto, a mesma coisa. Você na Assembleia de Deus, você não inicia como um pastor. Você não inicia como um presbítero, como um diácono, não. Você inicia como auxiliar na igreja, auxiliar local, que é o auxiliar só daquela congregação. Depois você vai para auxiliar oficial, que em Carpina nós temos 34 templos, então ele vai auxiliar todos os 34, você pode poder trabalhar em todos eles. Depois a diácono, depois a presbítero, evangelista e pastor. Mas tudo isso, Peruca, é como se fosse você tem um chamado para aquilo. Então consegue ver em você aquilo e você vai Quando você trabalhando entra com hoje na isso. igreja, antes de 20 anos, você pode chegar. Antes, não é Pode, 20 anos de idade, não, 20 anos, assim, o tempo, período. pode sim, Peruca. Pode, eu tenho amigos meus que chegaram antes disso a ser evangelista. Quando é que vai ser inaugurada a igreja ali, o templo? É Eu, templo, né? o templo a gente Tá chama o muito templo bonito, não matriz, tá, tá rapaz? bonito, tá grande. Vai ser, eu acredito, Ali perto do Peruca, Ciretrão, Wesley. Eu já vi. que eu daqui a um vi. ano e meio Ainda. ainda. Porque Mas é muita obra. tem muita obra muito grande. Porque só É subiu, agora gigante. vem o pesado agora em dinheiro, né? Porque assim, foi Acabamento, feito tudo. toda a parte Gigante. externa, né? É. Toda a Já parte tá tudo com externa. aquelas pastilhas já. E só tudo. tá faltando um pedacinho É, na na frente. frente, mas aquilo ali é rápido. Mas tem toda a parte interna, né? Já foi a parte hidráulica, elétrica, mas falta montar tudo, né? A parte de som, a parte de porcelanato, do piso. Falta muita coisa, pintura, é muita coisa. Capacidade de Peruca. público ali, chegou aos 5 mil. Não, vai chegar umas 3 mil 3 pessoas. é muita gente, né? 3 3 mil mil. pessoas, é. Mas é muita Eu gente, digo, 3 mil eu- dentro da igreja. Eu sempre digo assim, Peruca, que o nosso templo está sendo construído agora. Mas para evento já está pequeno. Perfeito. Porque exemplo, Perfeitamente, porque perfeitamente. exemplo, a gente tá ali no parque de eventos, É. a gente coloca 4, 5 mil pessoas. Quando tem um congresso, que a gente chama, né? É. Congresso de adolescente, de jovem e congresso de Perfeito. mulheres. 4, 5 mil pessoas. Então hoje a capacidade é de 3.500 pessoas ali. Então a gente já está pronto, um templo novo, mas para festividade É. já está pequeno. É verdade. Mas eu acho interessante, Peruca, quando a gente faz ali no parque de eventos, porque fica melhor para aqueles que não são evangélicos A pessoa chega, chegar. né? Fica melhor. Não tem tanta aquela barreira assim, será que É. posso ir e tal, né? Isso. Muito importante. Você falou agora no... Você já viu a igreja ali, a construção, Edson? Já, quando a gente vai no Detran, tem a curiosidade de ver Não aquela é? imensidão, bonito. Aquilo já mudou a cara daquele bairro ali. Isso. Tu imagina aquilo. Quais são os dias de sábado, domingo, né? Não, os dias de culto realmente Sim. é normal. Nós temos a quinta-feira, que é o culto de doutrina. noite. À noite. Temos o domingo de manhã, que é a escola dominical. E à noite o culto. E durante a semana ainda temos a segunda-feira, manhã e tarde. Tu imagina como Que é não vai ciclo ficar de aquilo ali, oração. que era escuro. Vai Não é? ter- E os eventos, quando tiverem, as festividades, Vixe, quando mas vai tiver ali, movimentar tudo vai ser um aquilo ali. movimento grande. Sabe o que eu estava dizendo ali, aquele Fortalecer, pessoal que né? mora ali na frente? Tem um pessoal ali que mora ali, eu conheço. Eu disse, homem, se preparem, vocês têm uns terraços bons aí, um quintal bom aí na frente.
Vamos puxar, bota uma lanchonete já aí, prepara aí. Isso, Vocês vão ganhar dinheiro. isso é verdade. Crente verdade. come, viu? Não bebe, né? Bebida É, alcoólica, tem que aí comer. come, velho. Mas é verdade, É não? verdade, isso é A verdade. economia vai ferver ali naquele bairro ali. Vai. Verdade. Parabéns a todos os evangélicos, ao Templo Central, né, assim, na Recife, Isso. ao pastor Simas. Olha, esse sujeito eu tenho um carinho. Então, tu acredita, Edson? Eu acho que eu só tive com ele umas 2, 3 vezes. E eu tenho um carinho por ele, um amor tão grande, que parece que eu conheço ele assim, que eu vivo com ele todos os dias. E ele sempre fala muito bem de você. Ele é uma figuraça, rapaz. Passa uma segurança. Não é? Não precisa não- você estar todo dia com ele, não, e de repente você é aquele cara que admira, É, que eu admiro. uma sabedoria que vem de É, Deus, né? verdade, E essa sabedoria é verdade. é o que conquista. Feliz a igreja aqui, Carpina, de ter o pastor Simas. É. Que é isso quando ela disse, a sabedoria que vem de Deus. É. Aí onde você me perguntou, Guilherme, para chegar a pastor, aí tem isso, Tem que ter a É. sabedoria que vem. vai se passando o tempo e vai vendo naquele que ele tem um chamado para aquilo. Eu pensava que o Edson era evangélico. Não, mas eu sou admiradora. Muito bem. Eu frequentava bastante a Brasil para Cristo. Eu sei o que exercita a fé, que traz as pessoas mais para próximo, que modifica os nossos jovens, é a fé. E a Assembleia de Deus faz isso com uma propriedade tão grande. E a igreja em si, como falou, né? A igreja no sentido amplo, Peruca, Só coisa boa, né? ela chega aonde às vezes o poder público não chega, É né? verdade. Chega naqueles bairros mais carentes, né? Naquela comunidade que às vezes o poder público não consegue fazer um serviço tão atuante como a igreja faz. Que realmente a igreja ela traz uma mudança de vida. A fé que a gente tem em Deus realmente traz uma mudança de vida. Aonde muitas vezes um trabalho social não consegue. O trabalho social vai ajudar naquela necessidade do momento. Mas a mudança de vida em si daquele cidadão, daquela mulher, para mudar seu pensamento, é só através da fé, é só através da palavra de Da Deus. palavra de Deus. Carpina só tem a agradecer a chegada daquele templo, que é muito Verdade. bonito, é muito bonito. Verdade. Mas tem o quê? Tem o salão, E tem a em cima galeria. também tem, né? Tem a São galeria. dois pavimentos O salão e um pavimento. e um pavimento. É. O som daquilo ali deve ser uma Vai beleza, ser né? muito bonito. Vai ficar muito organizado. É daqui um ano e meio? Eu acredito que é um ano e Um meio. e-mail. Tem data assim, Não, mês não tem previsto? data Não tem prevista, data. não. Mas a festa de inauguração deve ser uma... Vai ser muito bonito. Vai parar esse estado, não vai não, Guilherme? Vai vir o pessoal de Recife, né? Porque o pastor Simas, ele é da mesa diretora, né? É. Que existe o pastor presidente, o vice, e ele é o primeiro secretário da convenção. Pastor Simas, cuide em botar telão ali no dia da inauguração, porque vai ter muita Vai. gente. A curiosidade vai ser muito grande. Tem um estacionamento. Vai da ter na igreja? Tem estacionamento embaixo da igreja. Ah, entendi. Feita a Casa Bahia ali, né? Pronto. Né? Só que a Ali igreja ela é um Caixa Econômica. pouquinho mais Mais elevada. alta. Ah, entendi. Aí o estacionamento ficou embaixo. Muito Mas, bom. porém, eu acredito que na Mas inauguração... é muito pouco ali o estacionamento. Eu acredito que na inauguração e alguns eventos não vai ter estacionamento. Eles vão botar telão embaixo. Ah, Porque entendi. fica coberto, né? É. Aí se chover alguma coisa, vai estar todo mundo coberto ali. Bota uns telões embaixo, bota É. cadeira. E o pessoal consegue assistir também. E um detalhe, viu? Vai gerar economia, não só para os evangélicos. Porque nos dias de templo ali, você pode se movimentar ali, uma economiazinha ali, uma comida, um negócio, um lanche. Com Não é certeza. assim? Se você for no Tempo Central, Peruca, dias de culto, no domingo, dia de doutrina, que lá é na segunda-feira, você vê na frente do Tempo Central. É churrasquinho, é cachorro quente, é Não é, coxinha, rapaz? todo mundo ali na frente. Todo mundo É quer ganhar um o pessoal que dinheirinho. vende gravata, vende paletó, Perfeito. vende tudo, tá todo Agora, mundo ali falar na nisso, frente. Edson, aqui em Carpina tem loja que vende assim, por exemplo, eu sou um coroa, vamos falar dos boizinhos. Os boizinhos têm um tipo de roupa. O evangélico deve ter um tipo de roupa. Não é que tenha farda. Tem a preferência de vestir mais, sobretudo mulher. Tem loja aqui para isso? Tem? Só para isso? Só para. Para evangélica, para mulher, sobretudo. Ó, tem a Casa do Cristão que ela já traz essa moda Ah, evangélica, é? né? Porque quando eu preciso, aqui em Carpina tem outra também ali na Rua das Tamarinas, como Tu é? tá entendendo, né, Guilherme, Homens eu tô de dizendo? Tem Homem de Terno. Terra, tem que é com vocês lá do IPSEP, mas que tem loja aqui no centro, que é Lani. Lane, sim, Lani que já vende Modas, que vende moda uma feminina. feminina Tem outra evangélica. próxima, a Casa do Cristão, que é moda feminina Tem evangélica. a esposa do nosso amigo, que é secretário, mas é vereador também, Messia. Tá vendo? Messia Que é? Moda, que fica ali na Pinto Lapa. É isso A esposa mesmo. de Gel. A gente já vai bairro Santo Ah, Antônio. tem esse segmento, né? Tem Que muitos coisa boa. segmentos. Tem segmento. Aqui Carpina é. Quando é que a gente vai ter uma grande atração evangélica aqui?
Eu estava conversando com a prefeita Tá na hora da prefeita e trazer uma atração boa com aqui, o né? deputado. Boa, um- quer dizer, todas as atrações são boas. Eu digo um destaque um mesmo. destaque Que evangélico. puxe católico, puxe todo mundo. Tá para vir aí Um nome bom. um nome bom aqui para trazer de evento. E eu tava conversando também com eles pra gente fazer aquele evento. Lembra que a gente fez aqui? Aqui foi Com a muito bonito. Beré. Aqui no shopping, rapaz. Com aquele evento pra gente fazer também lá no parque de eventos. É verdade. Aí a gente tá se organizando pra isso, Peruca. Então vamos torcer que aconteça. Sim. Deixa eu agradecer a Então, vocês aqui, esse bate-papo aqui bom, né? Descontraído. Muito obrigado. Quando é que voltam os trabalhos no plenário? agosto. Agosto, na primeira semana de agosto, Na né, primeira Guilherme? Na semana primeira de semana de agosto. agosto. Carpina é a cidade que tem menos tempo. Por exemplo, Nazaré são 2, a maioria. Aqui também eram quase 2 meses. Isso. Jorginho apresentou Jorge um projeto de diminuiu. lei, né? Vocês aprovaram e diminuiu o período. São o quê? 30 dias, é? 30 dias. Normal, né? 30 dias é, Guilherme, Não, mas são mais 45 45 dias. 45, mas era muito mais, né, Mas Guilherme? era muito mais Era estendido. muito mais. Era muito mais. Tá bom. Agradecer a vocês aqui a presença. Muito obrigado mesmo, a Guilherme. O seu partido é qual? Hoje é o Mobiliza. Mobiliza. O seu é 33. Democracia cristã. Democracia Cristã. DC. Você não pode mudar de partido, não, né? Só quando eu abrir a janela. Ou Expulsarem a se gente do expulsarem. partido. Se expulsarem, pode. Tem hora que ser expulso é bom. Por exemplo, você quer sair de um partido. Pelo amor de Jesus, me expulse. Eu posso até ter esse entendimento. Me expulse que eu quero ir para outro partido, não dá É para porque mim assim, aqui e o tal. legislativo não é feito o executivo, né? O prefeito pode. Tá livre, A o qualquer executivo momento ele tá pode livre. sair. É. Majoritário, como se diz, Porque né? o partido a gente representa, né? É. Aquele partido, eles seguram. Mas é assim. Ó, vocês foram para aquele movimento em Brasília do legislativo? Porque teve um movimento. Teve dos prefeitos e teve do legislativo. Eu Vocês foram? vi. Não, Não, só não a fui gente também, acompanhou não. de longe. Tá bom, vamos embora. Depois a gente volta outras vezes aqui com Vamos, é Guilherme. importante. Muito obrigado, amigos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Peruca. É muito bom. Eu sempre digo a você que é bom conversar com você. Bater porque papo, né? é bater papo. A gente falou de tudo aqui, falou da igreja, falou de tudo. Agora só não falou de futebol. Tá acreditando na seleção brasileira? Fala. Peruca, seleção, pra mim, só o Santa Cruz. Muito bem. Seleção, só o Santa Cruz. E tá liderando nacionalmente, tá sabendo, né? Liderando. É o maior público, Edja. Repara, é um time que tá lá embaixo, Série D. né? E mais, no Brasil, em 4 jogos, conseguiu botar mais de 100 mil pessoas. Quer dizer, a gente compara pela série que o time tá. Se isso é com o meu time esporte, o torcedor do esporte nem no campo vai. Vai não. Nem Náutico e Santa Cruz, nem lá Veja vai. agora como o esporte tá É. hoje. Não, eu sou o torcedor mais covarde de todo o Brasil, sou eu. Eu torço pelo esporte, Edja. Eu tô assistindo o jogo. Se ele levar um gol, desliga a televisão, eu vou dormir. Quero ver mais não. Papai é Santa Cruz. Quando perde, eu vejo ele bem caladinho. Calado, já, é. sentindo. E aí todo mundo acompanha, é Santa Cruz junto. Tá vendo? Todo mundo tricolor. Sabe você que é a seleção? É, Eu tô acredito olhando na pra seleção brasileira, para a Copa do Acredito. Mundo. Acredito. Se Deus quiser, vai A dar gente tem que certo. acreditar, porque a gente tá torcendo, a gente é brasileiro, a gente tem que acreditar. Eu só estou acreditando porque Neymar não está jogando. Vamos embora? Vamos embora, Vamos. Peruca. Um abraço, muito obrigado ao Ed, obrigado a Guilherme, obrigado à equipe do Visão, a Manu, a Alessandra Brasil, a Jonathan, a Guerra, obrigado a todos. E continue acompanhando, visitando, e agora com um novo portal V1, para você ficar sabendo de tudo em tempo real. Acredite no Visão Comunica TV. Siga a gente lá no Instagram, no YouTube, Visão Comunica TV e o V1. E olha, a partir de amanhã, a gente já começou, mas amanhã começa o Juninho de Carpina, amanhã, sexta-feira, dia 20, e vocês vão acompanhar tudo aqui. Você quer ver o artista? Você vai ver aqui também. Vamos transmitir o São João de Carpina e com as reportagens de campo lá no Parque do Povo, aliás, no Palhoção, e também com entrevistas especiais com a Alessandra Brasil e os artistas que passarão aqui em Carpina. Meu abraço.